Olá, gente, boa noite. Deixa eu colocar aqui, fixar o comentário, enquanto vocês vão chegando. Estou fixando aqui, a gente já começa. Hoje vai ser bom o papo. Tá quase, gente. Espera aí. Beleza. Fixado. Olá, gente. Agora sim, boa noite. Direito, propriamente. Meu nome é Ellen, eu sou cofundadora da Desenlace. A Desenlace, para quem não conhece, é uma plataforma digital que está em desenvolvimento e que tem como objetivo ajudar as pessoas que estão passando por separações amorosas, ou que já passaram, ou que estão passando, ou que pensam em se separar. Então, a nossa missão é ajudar essas pessoas a seguirem em frente da forma mais leve e organizada possível. Porque a gente sabe que não é fácil, não é simples, muito pelo contrário, é bem complicado. Então, assim, a nossa missão é colocar todo mundo num lugar só e poder ajudar dando informações e dicas e tudo mais. Como eu disse, essa plataforma está em desenvolvimento, mas muita coisa já está rodando. Então a gente tem esse Instagram, que a gente coloca conteúdos quase diários. Então, com temas nos posts, lives, vocês mandam perguntas e a gente vai se conversando. E a gente tem também um blog. Um blog que, se você ainda não conhece, vai lá na nossa bio, que tá com o link, você entra e vai ver muitos artigos, não só da parte de direito. A gente, como eu disse, a separação é complexa, qualquer término é muito complexo, então não envolve só a parte de direito, né? A gente tem temas no nosso blog, artigos de direito, de carreira, de finanças, psicologia, então tem bastante coisa. Bom, deixa eu parar de falar e apresentar a nossa convidada. Hoje o assunto vai render muito, porque o tema de hoje, ele é muito importante. Aliás, todos são, mas esse aqui, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Que é término de um relacionamento amoroso. Seja de namoro, seja de casamento, qualquer término é muito ruim. Mesmo quando você é a pessoa que termina, e pior ainda quando terminam com você. Tem são muitos sentimentos envolvidos. Eu não sou psicóloga, eu sou administradora, então por isso que eu convido os profissionais para me ajudarem com esses bate-papos para não ficar uma coisa superficial, para ser um negócio embasado. E hoje a convidada é a Renata Martins, uma psicóloga top, fera. Depois entrem no Instagram dela, no perfil dela. Vocês vão ver que tem conteúdo pra caramba. Eu já vou chamando ela aqui, daí ela vai se apresentar e vai falar com a gente. Botando ela aqui. Olá, Oi, tudo bem, tudo bem e Renata? você, Ellen? Tudo bem também. Ai, eu tô tão feliz que você aceitou o convite. Que legal, também estou super feliz de estar aqui. É um prazer imenso compartilhar, né, com as pessoas que estão passando por essa dificuldade, algumas formas de lidar com esse sentimento tão difícil, né? Então é um prazer imenso estar aqui. Ai, que bom. Nossa, a gente vai precisar muito de você mesmo. Renata, eu falei já de você, mas se Tá, apresenta. claro.
Eu sou psicóloga, né, Renata Martins, eu atendo pessoas que passam por essa dificuldade no relacionamento amoroso, que é no término da relação, e pessoas que também estão dentro de uma relação amorosa e que passam por dificuldades, também me procuram para fazer os atendimentos, né? Então, eu atendo toda essa parte de relacionamento, é o meu foco, e eu sou psicóloga organizacional também, faço trabalhos em empresas, e tudo isso em torno de ajudar o outro, né? Então, esse é o foco, é ajudar o outro de alguma forma. E eu sei que essa condição do término do relacionamento é algo que muitas pessoas vivem, é uma dor muito difícil, né? É algo que dói muito, é muito angustiante, as pessoas precisam muito de ajuda nesse sentido. Eu entendi que com o passar do tempo, né, esse foco, esse tema, era algo que as pessoas aí precisavam muito de alguém para falar sobre, né? Para não ser algo muito ali difícil de acessar as informações, como lidar com o término, por que que a gente sofre com o término, tudo aquilo, né, que a gente sabe aí de uma relação amorosa. Então, por isso que eu criei essa página no Instagram, justamente para a gente se aproximar mais das pessoas que passam por dificuldade, né? Então, é algo que eu gosto de falar, é um prazer falar sobre também, sobre relacionamento. Então, a gente junta aqui o útil ao agradável, né? Falar sobre uma coisa que a gente gosta e ajudar as pessoas que estão passando por isso. Sim, sim, não, o seu Instagram tem muita coisa, é muito, muito legal. E realmente, né, é um assunto que em algum momento da vida a gente passa, assim. Infelizmente, ninguém está a salvo de um término, né? Nem pessoas Exatamente. que às vezes a gente nem imagina, a gente fala, não, essa pessoa não vai passar. E passa, né? Veja Gustavo Lima com a Exatamente. esposa dele, Sim. né? É, Não, não, não existe um casamento perfeito, um relacionamento perfeito. Então a gente sempre exatamente. precisa de ajuda para entender como que tá, se é uma crise, se não é, ou se acabou de vez. Que bom que existem pessoas como você que Que nos bom. ajudam. Com certeza. E esse projeto também que você está aí dando andamento, eu gostei bastante, é uma ideia muito legal, juntar os profissionais de outras áreas também. Eu vi lá que você juntou a parte jurídica, finanças, agora psicólogos. É muito legal, porque a gente concentra tudo num lugar só. Né? A gente traz mais conhecimento para as pessoas que estão passando por isso. E principalmente agora com pandemia, que a gente percebe, infelizmente, um aumento no número de divórcios, né? De separação, devido justamente à convivência, devido ao dia a dia. É difícil, é algo muito complicado, né? É super, é bem complexo, né? A separação ela não envolve uma coisinha só. Se fosse só a parte jurídica, daí eu me separo, vou ali, separei, seria legal, mas não, né? Exatamente. Jurídica, é psicológica, é financeira, é Hum, uma série de coisas, né? exatamente. Mas, É, vamos lá. Eu separei algumas perguntas tá. que eu abri a caixinha lá e muita gente me mandou perguntas, muita gente. Eu separei algumas para a gente conversar e ir batendo Tá. papo. Deixa eu te perguntar. Vamos lá. Começar com uma pergunta aqui. Tá, tá, tá. Me maltrato pensando que futuramente ele vai estar com alguém. Como parar com esses pensamentos? Como parar de se maltratar? Isso é uma coisa que acontece bastante, né? Às vezes a gente Uhum. termina e fica com isso na cabeça. Tipo, a pessoa vai encontrar alguém, o que que eu vou fazer? Como que a gente lida com esses pensamentos? São sentimentos normais, vamos dizer assim, num término de relacionamento, porque você já tem o receio de já pensar, né, que a outra pessoa está seguindo a vida e você não. Então, o fato da pessoa encontrar outra alguém aí, outra pessoa para se relacionar, você se maltrata porque você percebe que você não consegue fazer isso também. Porque você está muito ligada, muito amarrada nesse ex, né, que foi embora, nessa pessoa que foi embora, e isso deixa realmente uma grande preocupação. Isso é algo que é doloroso, né, porque a pessoa sente de fato uma angústia, uma dor, uma preocupação em ter que lidar com essa novidade,
que é o envolvimento com outra pessoa, além, né, daquela pessoa que você se envolveu, é a negação de que o relacionamento terminou. Porque você nega. Você não quer aceitar que terminou mesmo, que cada um seguiu a sua vida, que cada um foi para o seu lado. Então a pessoa fica muito envolvida no outro, né? Que está ali ainda tentando seguir a vida, e você está muito envolvida com aquela pessoa que você não consegue dar espaço, justamente para você seguir o seu caminho também. Então esse é um ponto muito difícil. E você deve se comparar, né? Que nem você falou, você se comparar e ele tá seguindo e eu não tô. Exatamente. Ele tá com namorada nova, eu não tô. Uhum. Isso mexe muito com o nosso ego também, né? Então a gente se pergunta assim, poxa, por que que eu não consegui seguir em frente? Por que eu não consegui alguém para me relacionar? Né? Por que que eu ainda estou pensando no outro que já seguiu o caminho dele? Isso é doloroso demais, né? Então, a primeira questão aqui é justamente entender que esse término, ele existiu, ele aconteceu, de alguma forma, né? Teve o término de relacionamento? Teve a separação? Teve. E nessa que teve a separação, o máximo que a pessoa puder evitar ali de entrar em contato com a vida do parceiro ou da parceira que foi embora, é o melhor caminho. Evitar esse contato, evitar ver questões de rede social, que as pessoas postam, colocam muita coisa nas redes sociais, né, de que seguiu a vida, de que está ali em andamento, e você vai fantasiando muita coisa, você Nossa, fantasia muitas coisas. essa dica é maravilhosa. Tem que parar de seguir a pessoa mesmo, né? Dar um espaço, né? Dar um tempo, assim. Dá um tempo até para você conseguir associar tudo. Porque imagina que quando a pessoa termina um relacionamento e ela continua vendo a vida da outra pessoa, a pessoa seguindo em frente, é muito doloroso para ela. É muito difícil para ela isso. Então, por que continuar se auto-sabotando dessa forma? Por que continuar se maltratando dessa forma? Vendo o outro seguir em frente? Então, esse distanciamento, ele traz justamente um período para você conseguir associar tudo. O término é um processo que demora, um processo que leva tempo, né? Então, você precisa de um espaço para você elaborar a perda. E esse espaço só acontece quando você tira esse outro do lugar que está ali dentro de você. Sim, sim, perfeito. Não, brilhante, adorei. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Uhum, Tá. Imagino que você também atenda pessoas que ainda não se separaram, mas estão pensando em se separar. Hum, Quais suas principais recomendações para ajudar as pessoas na tomada de decisão sobre a uhum, separação? uhum. Tem alguma recomendação para isso? Tá. Cortou quando você me perguntou. Pelo que eu entendi, existem pessoas, eu atendo pessoas que estão em separação que querem se separar. É isso? Isso, ou que Tá. estão pensando em se separar, ou que já se Uhum, separaram. Tem alguma recomendação tá. para Eu falo que nesses assim, a separação, para quem vem em terapia, né, e fala assim, eu quero me separar, o que que eu faço? Primeira coisa, a gente vai entender o porquê dessa separação. O porquê que a pessoa quer se separar? Qual que é o motivo da separação? Porque eu falo que nem sempre a separação é a melhor saída, né, dependendo da situação. Então, tem momentos que a separação não é a melhor saída que a pessoa pode ter ali naquele momento. A gente precisa entender mais a fundo disso. O que está causando aquela desavença? O que está causando o desentendimento entre as pessoas? Qual que é o problema da relação? Então, primeiro é pacientes? entender ali o que a pessoa deseja com aquela separação. Sabe que ela tem uma fantasia de que a separação vai resolver todo o conflito da vida dela? Né? Ou será Sim, que ela tem uma fantasia que ela precisa viver outros ares, conhecer outras pessoas que será diferente, né? Então a gente vai pegando mais para esse lado, para entender mais a fundo, porque podem acontecer repetições. A pessoa ela pode se separar e pode entrar em contato com outro relacionamento e perceber que pode acontecer a mesma coisa. Então a gente precisa olhar a causa. Então, numa dessas que a pessoa ainda não se separou, que quer se separar, que pensa, a gente vai trabalhando justamente os motivos, o porquê que teve esse sentimento de que precisa ter um divórcio, né, para resolver a vida, para dar andamento aí nas questões pessoais.
Sim, sim, porque de repente não é a questão do casamento em si, é da própria pessoa, né? Ela tá com Exatamente. alguma outra coisa. Isso. Pessoas, por exemplo, impulsivas, né? Muita gente impulsiva geralmente tem um mecanismo de defesa que é de sair correndo. Então a pessoa ela entra em conflito com alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa impulsiva faz, sem pensar, é terminar, né? É a fuga, quer sair correndo. Mas será que esse é o caminho? Será que esse é a melhor forma? Tem momentos que sim, tem momentos que sim é a melhor forma a separação. Por que que é a melhor forma? Porque às vezes a pessoa ela passa por alguma dificuldade dentro do casamento muito séria. Vou trazer alguns exemplos aqui. Pessoas que passam por um relacionamento abusivo, que passam por agressão física, emocional, né? Verbal. Então são pessoas que sofrem, tanto homens quanto mulheres. Só sofrem, né, dentro da relação. Já tentou de tudo, já foi atrás de tudo que foi jeito, de terapia, de amizade, de família, e nada resolve, né? Então, estar naquela relação é muito difícil. Então, por isso que nessas situações em específico, a gente trabalha justamente o olhar, né, para o eu, para sair de algo que está fazendo mal, que já tentou e não deu certo, né? Como existem outros casos de pessoas que estão numa relação e a questão é lidar com os problemas, não é a separação, né? Sim, sim, sim. Interessante. E as terapias de casal, elas ajudam? Sim, sim. A terapia de casal, assim, geralmente são pessoas, são casais que procuram ajuda de um profissional, porque percebem que só eles ali tentando resolver a dificuldade, eles não conseguem sozinhos. Então, eles precisam de um terapeuta para auxiliar, para construir novos caminhos, né? Então, são pessoas que passam, são casais, né, que passam por desavenças, por mágoas, ressentimentos, então passaram por traições, por mentiras, por até mesmo dificuldades sexuais, é o que aparece muito na terapia de casal, a dificuldade sexual do casal em si. Então, eles procuram muito a terapia para entender o que está acontecendo com esse casal, o que está acontecendo com a relação sexual entre eles, né? Enfim, eles procuram formas de lidar com discussões do dia a dia, manias, costumes, que há uma desavença no convívio, né? Não tem jeito. Então, eu falo que é algo muito importante. Até a Natália falou aqui, né? Natália Cadoni, terapia de casal é incrível. Realmente, é algo que ajuda muito o casal que está passando por dificuldades, né? Eu falo que é uma nova forma, uma nova chance que a pessoa pode dar para o casamento. É buscar ajuda. Porque se não tá dando Sim, certo só com eles, por que não procurar ajuda terapêutica, né? com certeza. E quando que, não sei, em que momento que dá para saber que todas as tentativas foram tomadas, foram feitas e que realmente não tem jeito? Hum. Dentro do casal, existe assim, as tentativas vai depender de cada casal, vai depender de cada pessoa. Então, tem pessoas que fazem de tudo, então procuram terapia, acham formas de conversar com até pessoas da própria religião, da própria igreja, da própria crença, né, que podem auxiliar. Enfim, quando você percebe que mesmo com tudo isso, o casal não consegue achar um consenso, não consegue achar um alinhamento entre o convívio, entre o dia a dia, eu falo que é algo que vai depender de cada um. Tem gente que, nas primeiras dificuldades, já querem desistir, né? E tem gente que não, tem gente que tenta, tem gente que insiste, tem gente que tá ali toda vez tentando recuperar o casamento. Mas isso não vai depender só de uma pessoa, vai depender dos dois que estão envolvidos nessa. Então não adianta só uma pessoa buscar ajuda, só uma pessoa ficar ali dedicada, buscando formas de lidar com o outro, se o outro não ajudar. Se o outro não quiser também estar ali do lado, juntos nessa. Então, quando eu falo que terapia de casal, né? Na terapia de casal, você precisa que os dois estejam ali juntos. Não adianta só uma Sim, pessoa. sim. Em muitos casos a gente vê que uma pessoa quer mais do que a outra continuar no relacionamento, né? É. Isso é bem dolorido. Uhum. Sim, gera muito conflito porque parece que existe até insistência, né? Então a pessoa que quer muito aquela relação, ela insiste.
ela fica lá tentando de várias formas, se desgastando, e a outra pessoa não. Então, como ela vai conseguir ter um relacionamento saudável, sendo que só ela busca tentativas e a outra pessoa não quer tentar mais? Sim, Né? sim, perfeito. Deixa eu te perguntar outra coisa. Outra pergunta que a gente recebeu. Tá. Gostaria de saber como o homem reage ao fim do término quando a ex está grávida dele. Foi um término forçado aonde ele não queria. Tá. Então, teve um término de relacionamento em que ele. Foi um término forçado. Ela Hum, queria saber como o homem reage ao fim do término quando a ex está hum, grávida. tá. São várias situações, né? Existe o homem que ele tem a reação do término do relacionamento e a ex está grávida, então existe um filho envolvido nessa relação, que é mais uma questão que vai dar mais trabalho, vamos dizer assim. Não basta só o casal como um casal, né? Mas agora o filho vai trazer um pouco mais de trabalho nessa questão de elaboração, de associação. Então, eu vejo que a reação, tanto do homem quanto da mulher, é uma reação muito próxima, tá? Não existe diferenciação, assim, de gênero, que homem sofre mais, mulher sofre mais, Às né? vezes a gente pensa que, não, o homem sofre menos, a Isso. mulher sofre mais. Não, Nada disso. não, Não, nada disso. Os homens sofrem tanto quanto as mulheres e mulheres sofrem tanto quanto os homens. Não existe uma dor é regra. dor, né? É dor, né? Dor é dor. É uma dor, é difícil, até não sei quem está aqui assistindo, né? Pode até compartilhar aqui durante a nossa fala, né? Se já passaram por isso, dessa questão do homem e da mulher, o que as pessoas acham, porque é uma crença, né? É uma crença que É, limita. É uma crença que justamente você para pensar que a mulher sofre mais, o homem. E não há isso, né? Não há uma diferenciação. Há de fato, as pessoas, elas têm, dependendo de cada término, existe o término que ele é mais difícil, né? Quando ambos não estão de acordo. Existe o término que ele é um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil, né? Quando ambos estão em acordo ali no fim do relacionamento. Então, pela pergunta que você fez, ela quis entender a diferenciação, como o homem se sente, né? Vai se sentir mal também se ele tem uma relação forte com você. Não sei como, não dá para trazer muitos detalhes, né? Porque não sei como é a convivência, depende de cada casal, mas se sente mal também, é difícil também o término, principalmente quando envolve filho, envolve criança. A dor é grande também, a angústia também é muito difícil porque nós estamos falando de um casamento, de um convívio, né, com o outro. Então, todo término traz um sofrimento, tanto para quem terminou, quanto para quem termina, né? Quem é terminado. sim, sim, entendi. E como que a pessoa, logo depois que ela se separa, tem todo, olha lá, tem medo da cobrança da sociedade, a autoestima vai no chão. Perfeito. Exatamente. É, Nossa, eu ia fazer uma outra pergunta, eu acho até que eu vou falar referente ao que ele falou. Medo da cobrança da sociedade e às vezes da própria família, porque a família hum, não vai aceitar muito bem a separação, a pessoa às vezes quer se separar, mas não tem apoio, ou a pessoa é terminada, né? uhum, E não consegue lidar muito bem com a família. uhum, Tem alguma forma de passar por isso de uhum. uma forma, sei lá, menos traumática? É. Eu falo que quando você está dentro de um relacionamento e você começa a falar os detalhes da sua relação para a sua família, você vai arcar com algumas consequências, né? Então, as pessoas da sua família, elas ficarem envolvidas no seu íntimo, na sua relação amorosa, você vai ouvir opiniões, você vai ouvir dificuldades ali que as pessoas vão colocar. Ressalto que a família muitas vezes quer o bem, obviamente, né? Não quer que você termine, por exemplo, porque a pessoa, muitas vezes a família quer que você continue no casamento. Existe aquela construção da sociedade, aquela idealização, aquela fantasia que família tem que ser a família perfeita, tem que continuar no casamento. Existe, claro que sim, né? Mas aí a gente tem que colocar a realidade que cada um sente. Tem pessoas que elas vão entrar em contato ali com a família,
Vão entender que a família não quer a separação, mas só a pessoa sabe o que ela passa. Só a pessoa sabe o que ela sente. Então, se ela levar em consideração o que as outras pessoas querem, ela vai negar o que ela está sentindo. Né? É interessante sim ouvir a família, entender qual é o posicionamento da família, o que a família pensa, mas cuidado, né? E não você não levar isso para a sua tomada de decisão. Porque só a pessoa que passa, que sabe o que está acontecendo, que sabe a dor que é, a angústia que é estar numa relação abusiva, por exemplo, como eu trouxe alguns exemplos, uma relação difícil. Então, a decisão ela tem que ser tomada pela pessoa. E cuidado, obviamente, em compartilhar com todo mundo sobre o que passa na vida pessoal, né? Sim, e essa é uma dica também bem importante, porque principalmente acho que mulher divide mais com a família. Fala com Uhum. mãe, com irmã, com prima, e daí isso dá uma certa abertura para as Hum, pessoas acharem que participam mais do que deveriam participar. exatamente. E às vezes aquilo te influencia de alguma forma, né? E atrapalha no Uhum. relacionamento. Exatamente. Influencia muito porque nós estamos falando de família. E a mãe, o pai, irmã, irmão, influencia muito na nossa vida, né? Independentemente aí do grau de que você tem com aquela pessoa, são pessoas importantes muitas vezes para quem está passando por isso. Então, talvez é o medo de desapontar a família, se ter ali a decisão de sair mesmo do relacionamento. E esse desapontamento vai fazer com que a pessoa se molde ao que as outras pessoas querem e não o que ela realmente quer, tá? Então é cuidar Sim, justamente com essa abertura, né, que a gente dá pro outro. sim. E logo depois que a pessoa se separa, muita coisa muda. Principalmente se a pessoa for casada, que já tem uma certa rotina, Hum, acorda, sai passear, faz isso, aquilo. Como que é possível de lidar depois que se separa com essa transição de rotina? Tem hum, alguma dica para isso? Que isso deve é, ser bem. é. E é. É muito difícil mesmo. Eu falo que é bem trabalhoso, né? Não gosto de falar a palavra difícil, mas vamos lá no trabalhoso, porque é trabalhoso você mudar a sua rotina. Você tem convívio com o outro, principalmente quem é casado, né? Você convive, você tem o dia a dia, você tem a rotina toda feita e organizada em prol aquele casal que está lá no dia a dia da relação. E eu falo que diante disso é o que causa a maior angústia, quando tudo isso acaba. Então, o luto. Então, quando termina, não termina só o relacionamento, termina a rotina, termina o dia a dia, termina o convívio, o que você tinha do outro, termina tanta coisa, né? E aí você precisa lidar com um novo eu. É uma transformação. Você sai do eu casal e você tem que virar eu individual. Né? E agora, como é que vai lidar com as questões sozinho ou sozinha? Sem o parceiro do lado. Então, é você aos poucos lidando com aquela sensação de que você está só. Então, você está ali no seu dia a dia, você percebe que a rotina mudou, está diferente, mas é uma adaptação, só o tempo vai te dar essa adaptação. Né? Então, é você no dia a dia começar a perceber que as coisas estão diferentes, que é doloroso, sim, sem aquela outra pessoa do lado, e você precisa resgatar quem é o eu individual. O que você fazia antes, sozinho, sem a pessoa do lado? Né? O que pode ser feito a partir daqui para frente, sozinho, sem a pessoa do lado? Então, pensar em um novo replanejamento do dia a dia, né? Tanto da rotina da casa, colocar uma nova rotina com o seu eu, sem o outro. É doloroso? Claro que é, mas é necessário, né? Pensar em novos sonhos, novos planejamentos, novas atitudes do dia a dia, novos amigos, conhecer novas pessoas, conhecer outras pessoas, rever amigos passados, rever familiares que nunca mais viu. Então, tudo isso ajuda na elaboração desse luto, na elaboração dessa perda, tá? Sim. Você falou de amigos, isso é uma coisa muito importante, porque quando existe o casal tem os amigos, né, do casal. E quando acaba, é complicado, porque Hum, uns ficam de um lado, outros ficam de outro, então tem que fazer uma reconstrução das amizades, né? sim. É justamente porque geralmente esses casais viram amigos do casal, né?
Então, se termina, aí é difícil tanto para o casal amigo quanto para quem terminou, né? Quem não consegue ter uma relação mais tranquila. Mas nesta, você precisa novamente não abandonar essas pessoas, claro, são pessoas importantes, são pessoas existentes que fez parte da vida, agora só que será de uma outra forma, né? Não será igual antes, como casal, né? Será de uma forma diferente, a pessoa também está ali, mas seria interessante também você resgatar outras pessoas, outras formas de amizade, pessoas que estão ali no mesmo lugar que você, né? Que possa sair para lugares parecidos, que possa curtir da mesma forma que você, viajar. E casal geralmente não faz tanto isso, né? Sim, e quem fica com os filhos tem um suporte melhor nessa transição, é difícil perder a relação e a convivência com os filhos. É difícil, realmente. O Ed colocou aqui, né? Que quem fica com os filhos É, tem um suporte melhor nessa transição. Eu falo que a questão de filhos mexe muito com o relacionamento em si. Quem fica com os filhos acaba assumindo, obviamente, no dia a dia. A questão é quem vai embora de casa e fica sem os filhos. Além de perder o casamento, muitas vezes não sabemos o motivo da perda, mas também perde a convivência com os filhos, que era diário. Então é muito doloroso, né? Porque você perde muita coisa, você perde o convívio, você perde o dia a dia. Mas por isso que existe a possibilidade de tentar resgatar o máximo essa convivência com os filhos, né? Então você tá ali com a separação, o máximo que a pessoa puder, diante daquilo, obviamente, que foi combinado entre o casal. Manter a relação próxima com as crianças, com os filhos, enfim, é necessário, tá? Tanto para o desenvolvimento dos filhos, tanto para aí a questão do próprio pai e da mãe, né? Esse convívio próximo dos filhos é importante mesmo com a separação. sim, sim. É bem complicado. Mas também eu vejo oportunidades. Quando a gente se separa, abre um espaço para você se conhecer mais, porque quando você fica muito tempo no relacionamento, você já nem sabe direito o que você gosta. Se você gosta Uhum. mesmo de peixe, ou se você gosta de peixe porque a pessoa gosta de peixe, né? Uhum. E quando você sai de um relacionamento, você fica assim, tipo, Sim. será que eu gosto disso mesmo? Ou eu prefiro outra coisa? Será que eu Uhum. gosto de ir para tal lugar? Ou eu ia por causa da pessoa? Eu acho que é uma forma também, né, da pessoa se conhecer. Isso. E aí que vem o ponto, né? A gente fala que dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, por que que a pessoa não sabe o que que ela gosta? Onde foi parar o desejo individual do outro, né? Então, antes da separação, é olhar dentro do relacionamento. Manter o próprio desejo é necessário. Ter os próprios sonhos e planejamentos dentro de uma relação é necessário. Você comer o peixe porque você gosta e o outro comer carne porque gosta de carne é necessário, né? Não quer dizer que você nunca vai abrir mão do que você gosta, mas você vai também manter as suas necessidades porque nós somos seres individuais, né? Não podemos mudar o nosso ser individual e colocar o ser casal a todo momento. Não chega um momento que realmente, quando acontece separação, você sente como se você tivesse sido levado quando a pessoa foi embora. Cadê o seu eu? Cadê a sua reconstrução? Cadê as suas questões emocionais? Cadê os seus gostos, as suas vontades, os seus desejos? Então, por isso que o eu presente dentro da relação é o início de uma condição, é o início de evitar possíveis frustrações com o término da relação, né? Então, o eu precisa estar presente. Nossa, perfeito, Renata. Na verdade, o eu sempre tem que estar presente, né? Uhum. Independente se a pessoa vai terminar, não vai terminar, tem que estar lá. Até, eu acho, eu entendo que pela autoestima também, quando você prioriza as suas coisas, quando você não se esquece, você fica com uma autoestima melhor, né? Porque, Uhum. poxa, você não está se esquecendo, você não está se anulando. E eu imagino que a pessoa que está com você te valorize mais quando você se coloca também numa posição Uhum. de sou merecedora. O que Sim. você acha? Sim, quando você fala aqui de término, né? Quando a gente fala de término, envolve muita autoestima da pessoa.
Por que que a pessoa ela tem aquela sensação de quando acontecer o término, ela fica sem chão? Porque ela foi se deixando levar pelo outro. E aí a autoestima está no eu, né? O que que ela é com a pessoa e sem a pessoa? Né? O que que ela pode pensar além da relação? O que que ela é além da relação, né? Então, por exemplo, o eu Renata. Quem é o eu Renata sem a relação? Existe e tá ali. Mas cabe a nós olharmos para isso e melhorarmos isso, né? Então, até é uma das. Eu falo que a dificuldade que as pessoas têm em seguir em frente, uma das dificuldades que eu falo, falando de autoestima, né? É aquela sensação de a pessoa terminou comigo, o que sou eu sem a pessoa? Não sei mais viver sem o outro. Cadê o outro na minha vida? Agora eu não sou ninguém. Isso é baixa autoestima. Né? Como assim você não é ninguém sem o outro? Você tem sim alguma coisa aí. Você é alguém. Né? Quem é esse alguém? Sem o outro. Existe, mas a pessoa esqueceu. Deixou de lado, priorizou o outro, né? E ficou ali. Agora que o outro foi embora, ficou se sentindo sozinho e abandonado, tá? Então, a autoestima, trabalhar o eu é muito importante para que a relação amorosa ela se torne saudável. Né? Tem que cuidar do eu. Sim, sim, não, perfeito. A autoestima e é um negócio que pega, né? Uhum. Talvez você não esteja sempre bem, mas em muitos momentos você tem que estar, assim. Uhum. Sim. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quando a gente termina um relacionamento, Hum. a gente passa por tipo um luto, que é uma dor muito forte, parece que tsunami passou, você Hum. não consegue falar com ninguém, você fica deprimido. Ali- Aliás, quando existe uma dor maior quando um termina, a pessoa que termina, Hum. ela também sente dor? Ou é só quem é terminado? Depende de cada situação, né? Então, quem termina a relação, que tem uma condição de tomar essa iniciativa de terminar, pode sentir dor também, dependendo de cada caso. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. Existe uma pessoa dentro da relação que gosta muito do parceiro ou da parceira. Chega até a ter um vínculo muito forte com o outro. Mas com o tempo percebe que não há uma relação de amor, de homem e mulher, mas sim de uma amizade. Não vê mais ali como um marido, uma esposa, mas como amigo ou amiga. E nessa de amigo ou amiga, o que acontece? A pessoa tem um carinho, mas ela sabe que não dá mais ali para ficar naquela relação. E terminar aquela relação é dolorosa também para pessoas que têm esse sentimento de carinho pelo outro, que sabe que tem que terminar porque ele não tem mais casamento, mas tem uma amizade, uma consideração, e isso que é mais doloroso, né? Porque a pessoa tem receio de terminar aquilo e perder a amizade, perder o outro. Sim, sim. É porque não quer o mal da pessoa, não quer nada, né? Só não cabe mais a relação, né? Amorosa. Exato, exatamente. Lógico que para quem é terminado, vamos dizer assim, né, também sofre, é uma dor geralmente maior de quem termina, tá? Porque obviamente que Sim, ninguém gosta de ser abandonado. Ninguém entra na relação pensando no fim. Ninguém entra na relação pensando em terminar, né? A pessoa entra com sim. uma expectativa, entra com um desejo, com a vontade de ficar junto, de construir uma família. E quando acontece o término, a pessoa fica realmente desorientada. Sem chão, né? Sim, A gente até tem uma pergunta: como elevar a autoestima? Tem alguma dica para conseguir elevar a sim. autoestima? Que isso pega para muita gente. Autoestima é um assunto, ele é bem complexo. A gente pode até pensar em algum momento fazer uma live falando de autoestima, né? Pra Só gente, disso, né? De tanta coisa é que tem. muita coisa pra gente falar, porque a autoestima envolve muita coisa. É o seu olhar com o seu eu, é o seu próprio autojulgamento, né? Então, eu falo que tem pessoas com baixa autoestima que têm muito medo, muito receio do julgamento do outro. Olha muito pro outro, né? Então a pessoa ela olha muito para as pessoas que estão lá fora
E tem gente que imagina que a outra pessoa pensa algo ruim dela. Imagina, tá? Ela nem sabe se pensa algo ruim, mas ela imagina, é a baixa autoestima tão grande que ela vai imaginando, mas eu acho que a pessoa vai achar isso de mim, a outra pessoa não vai gostar de mim por causa disso. Então, ela vai entrando num conceito muito complicado, né? Então, primeiro, é entender o auto-julgamento, por que que ela se julga com baixa autoestima, o que que ela percebe de negativo nela, é negativo mesmo? Será que não é coisa da cabeça de cada um? Será que na realidade ela é tão ruim assim? Tem a baixa estima tão grande assim? Né? Será que o outro que está lá fora vai pensar algo tão ruim mesmo dela? Tá? Então são questionamentos. A baixa autoestima vai entrando em outro lugar. Né? E dentro de uma relação amorosa é a construção do eu. Então, se você percebe dentro da relação que você prioriza mais a felicidade do outro do que a sua própria felicidade, alguma coisa aí tem. É onde a gente precisa olhar, a gente precisa cuidar, né? Porque o outro, ele está ali presente e você também está. Então, se você prioriza só os desejos do outro, em que sentido? Coisas simples do dia a dia. Por exemplo, pedir alguma coisa para comer à noite. Então, o desejo do outro é pedir só pizza. E por dentro, você não gosta de pizza. Mas você não fala, porque você não quer que o outro fique chateado com você. Então, você aceita, você come pizza também. Né? Então, até que ponto isso é ceder, até que ponto isso é a sua autoestima, de você se colocar, de você falar assim, não, eu não quero pizza hoje, eu quero outra coisa. Qual o medo, né? Qual o receio de falar isso? Por que que as pessoas não falam isso, né? Aqui, Oliveira. Eu terminei um namoro de 5 anos, sofri muito com o fim, fiquei sem chão, mas estava me sentindo muito pressionada. Dei várias vezes conversar, mas não tive outra escolha. Sim, quem termina sofre tanto quanto. Exato, exatamente. Exato. É isso mesmo, Fernando trouxe aqui. Termina da É, mesma forma, né? É doloroso é também. dolorido. É dolorido, até porque eu imagino que tem um sentimento de culpa também, né? Isso. Quando você termina talvez dos dois lados tenha um Hum, sentimento de culpa, porque culpa é um sentimento que ou sentimento ruim para é. perseguir todo mundo, não É realmente dos dois lados, né? é culpa pelo fracasso do relacionamento. Ai, será que se eu tivesse feito diferente não ia ter dado certo? Ou para quem termina, por que que eu terminei? Não sei. A culpa persegue, né? Persegue. É, e é culpa dentro da relação, né? A gente tem que pensar em várias questões. Então, tem aquela culpa que a pessoa sente pelo fracasso. E aí vem a expectativa, né? Então, qual que era a expectativa da pessoa? A pessoa não pode passar por fracassos, né? A pessoa não pode passar por desavenças. Todos nós, seres humanos, somos suscetíveis ao fracasso, às dificuldades, aos términos. Porque não é só fim de relacionamento, né? É fim de trabalho, é fim de amizades, é fim de pessoas, de família, fim de qualquer coisa. Então, temos que olhar que a culpa vem numa exigência de também um sentimento de querer que tudo dê certo sempre. Se não dá Uma certo, perfeição. perfeição, muita perfeição. Tem que dar certo. E eu falo que a gente tem que fazer as pazes com a vida. Né? A vida, ela é imperfeita. Então, se você exige que a sua vida seja perfeita, que tudo dê certo no tempo certo, você vai exigir muito e você vai se sentir culpado, né? Porque você quer mais, né? Você quer que tudo dê certo. Quem não quer, né? Ninguém entra no relacionamento para terminar como eu trouxe. Mas existe também um outro lado. É fazer as pazes com a vida, é entender que dentro de um término de relacionamento, não existem ali um culpado. A ideia não é achar quem é o culpado, mas entender qual foi o seu papel dentro da relação, o que você fez na relação que poderia melhorar e o que você presenciou no outro e você não quer mais ter aquela relação em outro momento. Né? Então, por exemplo, você presenciou em algum parceiro alguma coisa negativa, né? Você presenciou ali na convivência que o outro ou a outra pessoa é muito agressiva, né? Então, é um ponto que já você sabe que é difícil de lidar, tá? Então, você sabe que tem a parcela do outro, tem a sua parcela na relação. Então, ao invés de achar culpado, de apontar, tente tirar da relação o aprendizado. O que que você viu nessa relação que você não quer ter de novo?
Que pessoa é essa que você conviveu, que você não quer conviver com outro? Tá? Então, ao invés de só colocar culpado, porque culpa não vai ajudar em nada, tira disso um Sim, aprendizado, né? sim, perfeito. É isso aí. Inclusive, como você falou, para não repetir padrão, né? Para não pegar, larga esse marido, o próximo, ter Uhum. os mesmos defeitos. Exatamente, exatamente. Então, são os mesmos defeitos, né, na relação. Então, vamos imaginar aqui juntas, né? Quando você escolhe uma pessoa dentro de um contexto, você encontra nessa pessoa alguma coisa. Encontra nessa pessoa alguma condição ali que te traz um brilho no olhar, né? E na relação, o que acontece? A pessoa ela visualiza essa dificuldade no outro, essa dificuldade na relação, e ela sabe que aquilo ela não consegue lidar mais. Então, existem perfis de relacionamentos. Cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um tipo de jeito de lidar com a vida, de lidar com as coisas, né? E aí, ó, como aqui o Ed trouxe, pode ser a Miss Universo, nunca mais quero me relacionar com uma pessoa temperamental. Então, com a experiência dele, ele já entendeu que não dá mais para ser uma pessoa temperamental, né? E isso é um aprendizado para a vida. Você escolher alguém que seja um pouco mais perto, mais de acordo com o seu próprio eu, tá? Por exemplo, a gente pode citar dentro de uma relação. Você teve um relacionamento com alguém que viaja muito a trabalho e a pessoa não quer mais que a pessoa viaje a trabalho. Então, é difícil ela tomar uma decisão de parar de trabalhar no que ela gosta para seguir ali um relacionamento. E tem gente que termina por causa disso, né? A próxima pessoa que você vai se relacionar, você vai se relacionar com alguém que viaja a trabalho de novo, Né? né? Para quê? Pra quê? Né? Por quê? Então, dei um exemplo para trazer para outras questões também, né? Então, por que de insistir naquilo que você sabe que pode dar errado? Sim, sim, sim. Pode funcionar para outra pessoa, mas para você não funciona, né? Exatamente. E, Renata, e quando a gente separa, tem um tempo de luto. Hum, Que é esse tempo? Inclusive, tem uma tristeza e tem gente que sofre além da tristeza, que entra numa depressão. Vou até mudar minha pergunta. Qual que é a diferença para saber se é tristeza ou saber se a pessoa está em depressão? tá. A tristeza é algo passageiro. Quando você está triste, quando você está com um sentimento ruim por alguma coisa, aquela sensação tende a passar. Então, você fica triste porque o seu time perdeu, você fica triste porque a sua viagem foi cancelada por causa da pandemia, né? Você fica triste porque, enfim, você não conseguiu achar uma roupa que você queria em tal lugar, você não vai comprar aquela roupa, enfim, você pode ficar triste. E essa tristeza, ela tende a passar. Você sente, mas um tempo depois ela tende a ir diminuindo. A depressão não. É uma tristeza que não passa. Então, um sentimento que permanece na nossa vida, né? Então, você sente ali a tristeza e ela é contínua. Isso influencia em toda a sua rotina, todo o seu viver. Então, é uma pessoa que não tem vontade de viver, de levantar da cama, não tem vontade de fazer as coisas que davam prazer que antes ela fazia, né? Então ela não tem vontade de fazer nada, ela tem vontade só de ficar quieta, dormindo, deitada no escuro, não sai de casa. Esse é um sentimento mais de depressão, tá? E lembrando que o diagnóstico, ele só é dado pelo psiquiatra, né? Pelo médico. Então, o psicólogo não dá o diagnóstico de depressão, o psicólogo ele encaminha. Nós identificamos ali que a pessoa entrou num processo depressivo ou está com sintomas depressivos, é o nosso papel encaminhar para um profissional, para um médico, para fazer a avaliação e entrar com medicações se necessário, tá? Porque aí tem que ser um trabalho em conjunto. Quando a gente fala de separação amorosa, Ellen, a gente vê muita condição de depressão envolvida. Quando acontece a separação, muitas pessoas passam pelo processo depressivo, tá? Porque é um processo de aceitar. A pessoa não consegue aceitar que ela, de fato, perdeu, que não tem mais aquela pessoa do lado. Então, pode gerar
um sentimento muito forte, muito triste, que é a tristeza, que é natural que a pessoa sinta nas fases do luto, ela sente tristeza, tá? Mas se a pessoa, ela mesmo com o passar do tempo, passou ali, vamos dizer assim, um ano, a pessoa continua triste, continua mal, não consegue seguir a vida, está com sintomas depressivos, não consegue pensar em seguir o caminho dela, aí a gente tem que pensar aí o que está acontecendo, né? Se isso se mantém. Entendi. Tá. A depressão, ela é mais até um ano assim de uma tristeza, ok, mais que isso, É, um ano no máximo, né? eu falo, a gente fala um ano, mas eu não gosto muito de colocar data, prazo, porque depende de cada pessoa, né? Mas a gente fala um ano para ter uma noção mesmo, né? Que o processo de separação é um processo que demora para você lidar, principalmente quando envolvem filhos, né? Quando envolvem outras questões, que envolvem separação judicial, quando, nossa, tem tanta coisa, né? Que você fica ali permanecendo num vínculo, numa separação que não separa, né? E aí você percebe que aquilo Sim. não passa, a sua tristeza não passa. Aqui até trouxeram aqui a Fernanda, né? Depressão é uma dor na alma. Parece que não existe remédio que faça a dor. Realmente, depressão é muito conflituoso, é de dentro, né? É algo muito forte, algo que a gente não controla, né? Depressão não é besteira, não é frescura, é incontrolável. A gente não consegue falar assim, não, hoje eu não vou sentir depressão. Não tem como, né? É algo que vem muito mais de dentro. São as questões dos neurônios, são questões fisiológicas também que são envolvidas, que somente remédio consegue melhorar, né? E com a terapia, obviamente, você trata aí a causa, o que está acontecendo, por que da perda, por que da depressão, e a gente vai fazendo um trabalho em conjunto. Entendi. Tá certo. E como que você sabe que a pessoa já, já conseguiu superar esse término, essa separação, e ela tá pronta, ela tá seguindo em frente na vida dela? Tem algum critério para saber que a pessoa tá no Uhum. caminho certo? Sim, existem alguns pensamentos, né? Então, a pessoa que passa pelo término de relacionamento, ela passa pelas fases do luto, e a última fase é a aceitação. É uma fase que a pessoa, ela sente que a relação terminou mesmo, que ela precisa seguir em frente, que tudo aquilo que aconteceu ela trouxe como aprendizado, ela para olhar para o próprio eu e consegue reestruturar novamente a sua vida, consegue seguir novos sonhos, novos planejamentos, novas metas, objetivos. Ela consegue ter de fato mais alívio em seguir a vida. Tá? Então, essa pessoa ela está no processo mais de aceitação. Entender que acabou mesmo, que infelizmente acabou, pode ser, né? Isso infelizmente não quer dizer que a pessoa vai concordar com o término, mas ela aceita que terminou, ela entende que acabou e que ela precisa seguir a vida, ela precisa seguir em frente. Né? Então, esse olhar, que é o olhar justamente da aceitação, de estar mais preparado para seguir em frente, conhecer novas pessoas, por que não, né? Se dar a possibilidade de conhecer outras pessoas que podem fazer ela feliz, que podem trazer um outro olhar para ela da vida. Então, tudo isso permite que a pessoa siga em frente. Que ótimo. Ai, Renata, acho que é isso. Deixa eu ver, parece que tem só Ah, uma última pergunta aqui tá. que mandaram. Ah, aqui. É possível superar uma traição? Ah, Hum. É uma pergunta bem interessante, né? Eu falo que assim, a traição, ela é difícil para a pessoa que passou, né, pela traição aí, para o casal em si. Mas eu falo que a partir de uma boa conversa, de um bom entendimento, de que situação que a pessoa estava, que aconteceu a traição. Né? Tem gente que vai trazer, é particular, né? Tem gente que vai falar que, nossa, Renata, eu não perdoo traição. Eu acho inviável. Traiu, traiu, né? Como tem gente que vai falar assim, olha, eu vou entender melhor, né? O que está acontecendo, vou entender melhor que período foi essa traição, por que a pessoa traiu, o que ela tem para me falar, né? Será que a pessoa está arrependida? Será que não? Né? Tudo isso você vai entendendo com o outro a partir de um bom diálogo.
né? Aqui até a que colocaram, né, a Fátima, foi traída depois de 43 anos de casamento sólido. Para você ver, né, que não existe tempo para traição, não existe tempo. Você pode ter 50 anos de casamento e tem sim pessoas que traem, né? Então, é individual, né? Então, há forma de superar? Sim, há forma de superar. Se você percebe que o outro está interessado em corrigir a situação, se você percebe que você está disposta ou disposto a isso, se para você tudo bem tentar dar mais uma chance, ir a fundo nessa relação, e é uma construção novamente de uma confiança, né? Você perde a confiança. Então, você tem que construir novamente esse campo. Mas como tem pessoas que vão falar que não aceito traição, não quero, não permito, e tudo bem, né? Cada um vai seguindo com aquilo que acredita. Na verdade, eu acho que cada um tem um limite, cada um aguenta de uma forma, até porque eu acho que traição em si depende muito do que a pessoa considera traição. Tem gente que Exato. considera beijar, tem gente que considera uma mensagem, tem gente que considera. Porque eu entendo que é mais uma quebra de confiança do que uma noite, do que uma. E Sim, cada casal, eu imagino que tenha a sua forma do que é a quebra de confiança, do que é isso. uma traição para eles, né? Exatamente, cada casal age de um jeito diferente frente à situação. Então, a traição pode ter sido o quê, né? Como você trouxe, pode ter sido um beijo, pode ter sido a relação sexual, o que pode ter sido nessa relação? Então, o que aconteceu? É um diálogo. Claro que no primeiro momento a pessoa não vai querer nem saber dialogar, né? Que vem a raiva, vem a frustração, vem tudo. Não é mil maravilhas assim, não é fácil assim. A pessoa vai se sentir muito mal, muito aflita, ela vai querer um distanciamento. E é natural que dê mesmo esse distanciamento para ela conseguir se acalmar e para conseguir ter uma conversa saudável, né? Porque na hora da raiva, da briga, não adianta nada querer conversar, não adianta nada querer alinhar, colocar os pingos nos is ali, e é difícil, é realmente bem complicado, né? Então dá um O tempo sangue ali. quente, Não, o sangue fervendo não é bom para nada nessa parte, né? De conversa, de exatamente. diálogo. Exatamente. É, isso mesmo. Mas então tá certo. Renata, muito obrigada Imagina. pelo nosso bate-papo. Ah, isso você foi maravilhosa. Muito obrigada pelo seu Obrigada. tempo de estar aqui Imagina. Obrigada pelo conversando com a convite. gente. Tá ótimo, obrigada pelo convite. Eu quero deixar uma frase aqui que eu adoro, uma frase sobre término. Vou até pegar aqui no computador para falar. Peraí, deixa eu dar uma Por olhada favor. aqui. É do Marcondes, né? Fala assim: somos indivíduos reprimidos pelo proibido e pelo impossível, que procuram adaptar-se a seus relacionamentos extremamente imperfeitos. Vivemos de perder, abandonar e desistir. E, mais cedo ou mais tarde, com maior ou menor sofrimento, todos nós compreendemos que a perda é, sem dúvida, uma condição permanente da vida humana. Então, essa frase, ela resume que a perda, o término, faz parte da vida humana. Se a gente não sabe lidar com a perda de um relacionamento, a gente não sabe lidar com outras perdas também, né? Com outras coisas também da vida. Então, como é que você lida, né? Justamente isso que a gente faz em terapia, como que a pessoa lida com a perda em outras situações da vida, sem ser do término? Porque podem ter coisas envolvidas aí que a gente precisa cuidar, entender, tratar, trabalhar e justamente fortalecer esse eu da pessoa que está com muita dor, muita dificuldade, mas que há sim chance da pessoa conseguir se reestruturar emocionalmente e ter uma vida saudável. Então, isso eu queria deixar como uma mensagem. Muito obrigada. Nada. Obrigada mesmo. Muito bom. Então, Legal, tá joia. obrigada. Gratidão mesmo. Todo mundo adorou, tenho Que bom. certeza. Para Conte quem não comigo. conhece, siga a Renata, entra lá, dá uma olhada no perfil dela. Legal, E é isso obrigada. aí. Tá ótimo. Obrigada pelo convite. Fico totalmente à disposição também. Se você quiser falar de outro assunto, a gente vai aqui trocando figurinha, tá bom? Tá ótimo. Então tá, Obrigada. nada. Tchau, tchau. Até mais, Tchau. gente.